Olá, Bezão. Eu sou o professor Augusto Melo e vamos resolver aqui o terceiro simulado Poliedro Enem 2025, prova de Física. Na questão de número 93 do caderno amarelo, ele diz para mim que a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia tem como principal informação a eficiência energética de um produto, classificando em faixas coloridas que variam da mais eficiente à menos eficiente. Cada eletrodoméstico possui sua própria etiqueta com o objetivo de permitir que os consumidores façam escolhas mais conscientes. A imagem mostra um exemplo dessa etiqueta de um ar-condicionado. Nós temos um condicionador de ar, ele se enquadra na categoria A, ele é o mais eficiente, ele tem um consumo anual de energia de 906,6 kWh, o índice de desempenho dele é de 7, e em modo de espera ele tem 2 watts. Considere um ano de 365 dias. A potência desse aparelho é mais próxima de. Você vai lembrar para a gente que potência ela pode ser dada pela energia dividido pelo tempo. Quando a gente olha aqui para a nossa figurinha, ele já me deu essa energia. Agora, nota que ele está me dando essa energia em quilowatt hora. Então, nós vamos transformar isso aqui para watt-hora. Então, eu vou te falar que eu vou ter um consumo de energia de 906,6 kg. Então, tem quilowatt aqui agora. Vou transformar para watt-hora pelo tempo. Ora, nós temos 365 dias, mas cada dia tem 24 horas. Então, a gente vai falar que a nossa potência ela vai ser dada por 906, vamos tirar aqui a potência, e 365 vezes 24 dá 8.760. Fazendo essa divisão, nós temos que essa potência é 103,5 watts. Logo, a alternativa D é a correta. Na questão de número 94, ele fala para mim que os cachorros ouvem sons entre 10 e 45 mil hertz e os felinos podem ouvir até 1 milhão de hertz. Ele fala que essa é devido à anatomia da orelha desses felinos e quer saber para a gente a ordem do comprimento de onda que os felinos conseguem ouvir. Olha, essa questão aqui, ela está se referindo à qualidade fisiológica, altura, cuja grandeza física envolvida é a frequência. Quando a gente tem um som que nós chamamos de alto, nós temos um som que ele vai ser agudo. Quando a gente tem um som que nós chamamos de baixo, ele vai ser um som grave. Eu vou então usar a equação fundamental do ondulatório, velocidade, comprimento de onda vezes a frequência. Mas nós queremos achar o comprimento de onda. Então, comprimento de onda vai ser a velocidade sobre a frequência. A velocidade que a gente tem 340 metros por segundo. E a frequência, 1 milhão de hertz, que é 10 a sexta. Eu vou te falar então, esse comprimento de onda, ele vai ficar 340 vezes 10 a menos 6 metros, 340 micrômetros. Vamos deixar isso aqui em metros? Então, eu vou colocar para você que a gente vai ter 34 vezes 10 a menos 5 metros, vamos dar uma arrumadinha mais ainda, 3,4 vezes 10 a menos 4 metros. Nós queremos a ordem de grandeza, o valor mais próximo disso. E aí você vai lembrar o detalhe. Se essa mantice aqui ela for menor do que raiz de 10, menor do que 3,16, a ordem de grandeza é 10 a 0. Porém, 3,40 é maior do que 3,16. A ordem de grandeza é 10 a 1. Vezes o 10 a menos 4 que já tinha,
nós estamos achando que essa ordem de grandeza é de 10 a menos 3 metros. Ou seja, nós temos ordem de grandeza da ordem de milímetros. Sendo assim, a nossa resposta correta é a alternativa C. Próxima questão, Besolino. Ele fala a respeito daqueles interruptores que eu posso ligar ou desligar esse interruptor, né, em pontos distintos da casa. Então, analisar o circuito. O item A, veja só. Se eu ligo aqui embaixo, beleza, ó. Circuito perfeito. Fecha o circuito, ele funciona maravilhosamente bem. Ora, se nós pegarmos esse interruptor e tentar ligar agora desse lado aqui, ó, quando chega aqui não passa mais corrente. Então, o circuito A não está legal. Mesma linha de raciocínio, a gente vai para o item B. Ó. Se eu ligar aqui, não passa mais corrente. Também não está legal aqui. No item C, se eu fechar aqui, não passa mais corrente. Então, também não funciona. Vamos lá para o item D. O item D, se eu ligo aqui em cima, não passa corrente aqui. Ele não funciona. Então, qual é o único esquema funcional que a gente tem, galerinha? É o item E, Bezão lindo. Olha, se eu ligar aqui embaixo, eu consigo fechar o circuito ligando aqui em cima. Está funcional, perfeito. Qual é outra maneira? Se eu ligo aqui em cima, ó, eu também consigo fechar o circuito lá no outro. Então, está perfeitamente para ligar os dois. Item E é a resposta correta. Vamos então à nossa questão de número 99. 99, ele diz para mim que pesquisas desenvolvidas na Faculdade de Engenharia Mecânica, FEM, demonstraram que o etileno glicol tem calor específico de 2.400 joules por quilograma Kelvin. Quando aplicada a janelas, garante um bom isolamento térmico. O sistema simples, explica o professor da Faculdade de Engenharia Mecânica e coordenador dos estudos. E o glicol é uma substância líquida bastante utilizada na indústria cosmética e é aplicado diretamente no vidro da janela. Ismael explica que a radiação solar faz com que as camadas do composto vaporizem em torno de 198 graus Celsius. Temperatura final que nós temos, 198 Celsius, reduzindo a quantidade de calor para o ambiente externo. Ele ainda fala para a gente que a temperatura do ambiente é de 28 graus Celsius. Vamos encontrar, por favor, a nossa variação de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. Eu vou ter 198 menos 28. Nós vamos encontrar 170 graus Celsius. Mas lembra que a escala Kelvin é dividida em 100 partes iguais. A Celsius também. Kelvin Celsius, então, tem a mesma variação. Logo, 170 Celsius corresponde também a uma variação de 170 Kelvin para combinar com a unidade que eu tenho aqui nos dados da questão. Bom, aí ele diz ainda para a gente que a potência ou fluxo térmico que eu vou ter, fluxo ou potência térmica, vai ser de 17 watts. Watt é joule por segundo. Aí eu quero saber de você, qual é a massa que eu vou precisar do etileno glicol para fazer essa temperatura modificar em 1 hora. Bom, na hora que você olha aqui para a gente, watt é joule por segundo. Então a gente tem uma potência 17 joules a cada segundo. Portanto, vamos precisar combinar e botar o tempo também em segundos. Então, a hora, eu tenho 3.600 segundos. Potência ou fluxo térmico, ela vai ser a quantidade de energia que eu vou ter no intervalo de tempo. Adaptando para a nossa questão, nossa potência ou fluxo térmico vai ser a quantidade de calor envolvida pelo tempo. Mas nós temos aqui
a mudança de temperatura. Se eu tenho mudança de temperatura, eu vou ter calor sensível. Então, massa vezes calor específico vezes variação de temperatura dividido pelo tempo. Logo, a massa ela vai ser dada por quem, Besolino? Nossa massa ela vai ser dada por quantidade de calor, né? O nosso fluxo. Então, nossa quantidade de calor vai ser o fluxo vezes quem? Eu vou ter o tempo, 3.600 segundos. Então, eu vou ter calor pelo tempo, 3.600 segundos, dividido pelo calor específico, 2.400, vezes a variação de temperatura, que é de 170. Olha só, eu vou cortar um zero com zero, vou cortar o 17 com 17, vou cortar mais um zerinho aqui. Eu vou te falar, nós vamos 36 por 240. Só que isso aqui está em quilogramas. Então, vamos dar um ajuste aqui para deixar os cálculos mais certinhos com a resposta em grama. Nós vamos multiplicar por 1.000. Então, nós teremos 36.000 dividido por 240. Do Augusto, isso me dá massa de 150 gramas. Você marca para a gente, por favor, alternativa B. Na questão de número 100, ele fala para a gente por que é que quando eu tenho água escorrendo, filete de água escorrendo, e eu boto um canudo eletrizado, um corpo eletrizado, essa água desvia. Muito bem, no experimento, ele fala para a gente que nós vamos pegar um canudo plástico e nós vamos esfregar esse canudo entre o papel e o cabelo humano. Vou separar aqui cabelo humano, para eu ter papel, eu vou ter plástico na minha série triboelétrica. Não tenho necessidade para resolver a questão de ter a série triboelétrica, mas como a gente está explicando, vamos colocar aqui. Lembra que o material que fica mais acima é aquele que perde os elétrons, então ele vai ficar positivo. E o material que ficar mais abaixo vai receber os elétrons. Então, professor, o que é que vai acontecer? A gente vai pegar, colocar nas proximidades do filete de água um canudo plástico e vai estar eletrizado negativamente. E eu vou ter água escorrendo. Mas lembra que essa água ela é polar. Então, o que é que vai acontecer aqui, professor Augusto? A água ela vai querer desviar para chegar perto do canudo negativo, porque a água ela é polarizada. Então, ela tem o hidrogênio ligeiramente positivo e o oxigênio negativo. Então, a eletronegatividade aqui 2,5 e 3,1, respectivamente. Então, o que é que vai acontecer? Esse filete de água ele vai encurvar para chegar perto do canudo, mas não tem contato entre eles. Então, essa atração à distância é o que a gente vai ter como indução. Logo, letra C é a resposta correta. Vamos então à questão 103. Questão 103, ele fala para a gente a respeito do funcionamento dos radares de velocidade. Tá, então, velocidade é distância pelo tempo. Então, esse radar, o que é que ele vai medir? Gente, ele não mede a velocidade diretamente. O que é que o radar faz? O radar, ele mede o tempo. Você tem sensores, 3 filetes de sensores, que vão gerar um campo eletromagnético aqui. Então, tem um campo magnético gerado. Quando o carro passa, esse campo magnético ele vai ser alterado. E aí, o sistema mede qual é o tempo que a gente leva para percorrer essa primeira distância aqui entre os sensores, que é conhecida. Descobrindo que esse tempo aqui ele foi menor do que o tempo mínimo para a velocidade adequada,
ele comprova isso aqui através do segundo sensor. Então, segundo conjunto de sensores, mede o tempo e comprova se há um excesso de velocidade. Então, o tempo vai ser a distância pela velocidade. O sensor tem o tempo pré-ajustado. Se o veículo passar acima do limite da velocidade, o intervalo de tempo vai ser menor do que o tempo necessário para o sensor desligar. E aí a câmera vai lá e registra a velocidade desse veículo. Então, nesse caso, ele está medindo o tempo necessário para que esse veículo consiga passar. Logo, resposta corretinha, alternativa é. Na nossa questão 105, ele fala para a gente por que os pneus eles têm aqueles sulcos, aqueles desenhos. O que vai acontecer? Quando eu estou no piso molhado, é necessário que o pneu jogue a água fora para que ele tenha aderência com o piso. Se esse suco não for adequado, se o pneu tiver gasto ou se tiver muita água, a água pode cobrir totalmente o pneu. E aí o que vai acontecer? A água ela vai fazer com que esse pneu ele deslize e você perde o controle do carro. Então, você precisa que os pneus tenham suco para que a água seja escoada fora e o pneu ele permaneça com contato e haja então força de atrito para que você tenha a dirigibilidade adequada do veículo. Questão de número 110. O freio em automóveis possui um requisito básico que é possibilitar o controle da velocidade. No entanto, o sistema de freios convencionais apresenta um grave problema durante a realização da frenagem, que é a capacidade de controlar o veículo, conhecida como dirigibilidade, que é perdida quando há o travamento das rodas. Para solucionar esse problema, foi criado o sistema ABS, o sistema de segurança ativa, que tem como principal objetivo evitar o travamento das rodas. Com o objetivo de comparar esse sistema de freios, foi realizado um teste de um mesmo tipo de veículo utilizando o sistema ABS ativo e o sistema inativo em condições de via seca. O gráfico mostra a distância de frenagem de acordo com o tempo. A diferença entre as distâncias de frenagem dos dois veículos analisados é mais próxima de. Então, nós vamos fazer aqui uma aproximação. Olha só. Então, vamos olhar aqui qual é o instante em que a distância ela deixa de ser alterada, ela fica constante. Perceba aqui no gráfico que nesse pontinho aqui a distância permaneceu constante. Então, esse é o nosso ponto de referência. A partir desse instante aqui, a gente vai ter a distância constante. Entre 3,5 e 4, vamos fazer aqui uma aproximação. Isso aqui vai dar mais ou menos 3,8, 3,9. Vou botar aqui 3,8 segundos aproximadamente. E aí, nós vamos comparar agora essas duas distâncias, tá? Nos dois sistemas seguintes que a gente vai ter aqui agora. Olha só. Com o sistema sem ABS, meu veículo vai parar em 60 metros. Com o ABS ligado, ele vai gastar um pouco menos que 50 metros. Vou fazer aqui uma estimativa. Bem aqui eu teria o meio, 45. Vou aproximar isso aqui para 46 metros. Então, nesse caso, qual vai ser a diferença de distância que a gente vai ter? 60 metros menos 46 metros. A gente vai ter aqui uma distância aproximada, tá? Então, eu vou aproximar isso aqui para 14 metros. Eu vou, então, atrás da resposta mais próxima disso. Note, a resposta que eu tenho aqui, alternativa C. Vamos ver, por favor, a questão de número 115. Ele fala sobre o código de cores e ele pede para a gente achar um resistor de 140 kΩ com tolerância de 5%. Bom, primeira casa que eu vou ter aqui, 1. Quando você olha na tabelinha, 1 corresponde ao marrom. Então, aqui
eu teria a correspondência para a numeração 1. Depois eu quero 4. 4 é a faixa amarela. Agora, eu quero 40, mas não tenho o zero, então eu vou ter que botar o zero junto do expoente. 10 à terceira com mais um zero dá 10 à quarta. Ou seja, 10 à quarta eu preciso também de quem? Uma faixa amarela. E eu quero a tolerância de 5%, que é a verde. Perceba, eu tenho 14 vezes 10 à quarta ohms. Eu vou te falar que eu tenho 140 vezes 10 à terceira ohms. Eu tenho 140 quilômetros. Logo, a nossa sequência de cores é marrom, amarelo, amarelo e, finalizando, nós precisamos de uma tolerância de 5% verde. Quem está me dando essa alternativa aqui, letra B, marrom, amarelo, amarelo e verde. Vamos, por favor, para a questão de número 117. A 117, ele quer que a gente avalie a eficiência de uma geladeira funcionando a 5 graus Celsius no ambiente que está a 30 graus Celsius. Toda vida que a gente tiver estudo da termodinâmica, gases, quando tiver máquinas frigoríficas, máquinas térmicas, eu obrigatoriamente tenho que trabalhar com a temperatura em Kelvin. Então, nós vamos começar botando essas duas temperaturas aqui para Kelvin. Quem é que vai ser a temperatura no interior da geladeira, que vai ser a temperatura fria? 5 mais 273, para transformar isso aqui para Kelvin, eu vou te falar que a temperatura da fonte fria ela vai ser 278 Kelvin. Nós vamos fazer a mesma coisa para a temperatura maior. Temperatura do ambiente, que vai ser a fonte quente, eu vou ter 30 mais 273. E aí eu vou te falar que a temperatura da fonte quente ela vai ser 303 Kelvin. Note que nós estamos falando de uma máquina frigorífica. Então, nada de usar aquela história que rendimento é 1 menos temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente. Aquilo ali vale para máquina térmica. A máquina frigorífica, você vai dizer para a gente que a eficiência dela ela vai ser dada pelo calor que vai ser removido da fonte fria, dividido pelo trabalho necessário para retirar esse calor. Bom, eu vou te falar então que a nossa eficiência térmica ela vai ser o calor da fonte fria pelo trabalho, que é o calor da fonte quente menos calor da fonte fria. Porém, se a gente pensar numa geladeira idealizada, a questão não falou nada, então eu vou imaginar aqui uma situação idealizada. Nessa situação idealizada, a quantidade de calor é proporcional à variação de temperatura que eu vou ter. Então, nesse caso, eu posso dizer que a eficiência da geladeira ela vai ser dada pela temperatura da fonte fria, pela temperatura da fonte quente, menos temperatura da fonte fria. Vamos, então, substituir esses valores, Besolino. E o Augusto, eu vou falar que a minha eficiência ela vai ser 278 por 303 menos 278. Eu vou te falar que a eficiência da minha máquina, então, ela vai ficar com 278 dividido por 25. Professor, efetuando essa continha, nós vamos achar 11,12%. Então, nossa resposta corretinha, alternativa C. Questão de número 119. Que fala para a gente que um guepardo que corre a 110 km por hora percorre 500 metros e quero saber quanto tempo dura isso. Nós vamos começar
transformando essa velocidade para metro por segundo, para combinar metro com metro. Então, 110 dividido por 3,6, você vai dizer para a gente que essa velocidade aqui, ela vai ser de 30,5 metros por segundo. Mas eu sei que o intervalo de tempo, ele vai ser dado pela distância sobre a velocidade. Então, a gente vai ter 500 por 30,5. Fazendo essa divisão, Bezão, nós vamos encontrar que isso aqui vai me dar 16,36 segundos. Vamos aproximar? Eu vou te falar então que nós vamos ter um intervalo de tempo próximo de 16,4 segundos. 16,4 segundos, a alternativa C é a resposta correta. Questão 120, ele fala a respeito dos eclipses. E aí a comprovação da teoria da relatividade, ela botou em xeque um dos princípios básicos. Qual era a ideia? É que se eu não tivesse a deformação do espaço-tempo, a luz ia se propagar sempre em linha reta. Tanto que a gente iria ver da Terra a estrela numa posição aparente da posição real. Mas devido à deformação do espaço-tempo, essa luz é atraída, desviada pela massa, maciça do Sol, e sofre um desvio. Essa teoria aqui foi descoberta, foi comprovada pelo eclipse solar em 29 de maio de 1919 em Sobral, no Ceará. Então, essa teoria, ela deixa um confronto com a propagação da retilínea da luz, porque a luz sofre um desvio quando passa próximo de grandes massas. Na questão de número 128, nós temos um multímetro, um aparelho que funciona com voltímetro, amperímetro, ou pode medir também resistência, e ele quer que a gente meça nesse aparelho uma corrente de 1 ampere. E aí eu quero saber onde é que eu devo colocar a chave seletora desse aparelho. Ora, qual é a ideia? O aparelho, ele vai ter uma parte que eu consigo ajustar, eu vou chamar de fundo de escala. O fundo de escala, ele corresponde ao valor máximo que esse aparelho vai medir. Então, olha só, item A, 200 microamperes, da ordem de 10 a menos 6, é o máximo que o aparelho vai medir. Eu não quero medir micro, nem mili, eu quero medir ampere. Então, eu tenho que pegar um valor que seja igual ou superior a esse valor que eu quero medir, até que o aparelho vai poder medir sem queimar. Nesse caso, das opções ofertadas, quem está em ampere, a alternativa é 10 amperes. Esse é o valor que a gente vai conseguir medir. Na questão 129, ele fala sobre um atleta que vai arremessar peso em condição ideal. E quando ele faz isso, ele tem um alcance de 23,38 metros. Aí, sendo a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, qual foi a velocidade inicial desse arremesso? Vamos então usar aquela relação conhecida de alcance. O alcance, a distância horizontal máxima que eu vou poder ter, vai ser velocidade inicial ao quadrado vezes o seno do dobro do ângulo de lançamento pela gravidade. Nosso alcance, 23,38 metros. A velocidade inicial a gente quer achar. Em condições ideais, o alcance máximo é tido quando eu tenho 45 graus e a gravidade é 10. Eu vou te falar que V0 ao quadrado vezes seno de 90 graus vai ser 10 vezes 23,38. Mas seno de 90 graus é 1. Então, V0 ao quadrado vezes 1 vai ter 233,8. Logo, a velocidade inicial vai ser a raiz de 233,8
13,8 metros por segundo. Ah, professor, eu não tenho essa raiz. E aí, o que é que nós vamos fazer? Vamos aproximar, cara. Eu vou te dizer que esse V0 vai ser. Quando eu quero descobrir a raiz de um número, eu não tenho certeza quanto a esse número. E a gente pode fazer um pequeno truquezinho. Eu quero a raiz de 233,8. Busque o número mais próximo de 233,8, tem a raiz exata, ou acima ou abaixo desse valor. O que me veio à mente aqui foi 225, próximo de 230. E aí eu vou fazer por 2 vezes a raiz desse número que eu escolhi. Bom, eu vou te falar aqui que eu vou ter 458,8. Raiz de 225 é 15. 15 vezes 2, 30. Quando a gente faz isso, nós vamos ter um valor aproximado 15,29 metros por segundo. Bom, mas eu não quero isso em metro por segundo, eu quero quilômetro por hora. 15,29 vezes 3,6, eu vou falar para você que a nossa velocidade inicial ela vai ser de 55 quilômetros por hora aproximado. E a gente vai ter o item A. Se gostou dessa resolução, se acha que ela vai ajudar nos teus estudos de alguma forma, dá aquele joinha no nosso vídeo. Se não for inscrito no nosso canal, se inscreve e dá aquela força para a gente. Um abraço, bons estudos, até o próximo encontro.